Você aí que está vendo juros altos a 14,25% com tendência de subir mais e está se perguntando, isto é bom ou ruim para você? Esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre juros altos. Isto é bom ou ruim para você? Então, você aí, pessoa física, pessoa jurídica, que está vendo esse cenário de juros altos, e aí fica se perguntando, para mim, isto é bom ou tanto faz? É ruim? Para os meus investimentos, como é que fica? Para o meu consumo normal do dia a dia, como é que fica? E para o país, isso é bom ou ruim então? Então, vamos falar ponto a ponto sobre como ficam seus investimentos, como fica a questão do seu consumo e também na questão do Brasil, uma visão um pouquinho macro aí que pode afetar para você. Então, bora lá, pessoal. Então, começando este vídeo com uma forma mais conceitual. Então, dar uma introdução. O que são essa daí, taxa de juros? Então, taxa de juros nada mais é do que o custo do dinheiro ao longo do tempo. Sim, então, uma forma mais simplificada. Então, quando você vai lá fazer um empréstimo ou um financiamento, daqui vai 10 anos. Então, esses 10 anos vai ter uma taxa de juros, certo? Vamos supor aí 1% ao mês. Então, o custo desse dinheiro ao longo do tempo será 1%. Então, quer dizer que vai ter aí os juros de 1% ao longo do tempo, a qual você terá que pagar. Então, assim como nos investimentos. Se você tem um investimento que vai render, por exemplo, 14% ao ano, então o custo do dinheiro ao longo do tempo será 14% ao ano, certo? Então, taxa de juros, então, ela é uma ferramenta que o Banco Central utiliza para controlar a inflação. Então, quando a inflação está muito elevada, o Banco Central utiliza o mecanismo de taxa de juros para conseguir fazer o controle da inflação e deixar a inflação na meta. Isto é uma das ferramentas, ok? Há outras, mas a mais conhecida, mais que impacta você, seria a taxa de juros, que aí no caso é a Selic. Então, um panorama geral do que seria a taxa de juros. Então, já começando esse vídeo, vamos falar quando os juros são ruins. Então, quando os juros estão altos, como ele pode ser ruim, tanto no cenário macroeconômico, como para você, como para seus investimentos. Então, começando. Primeiro, quando os juros altos são ruins, são na questão do crédito. Então, é na questão do consumo. Então, você aí, pessoa física, pessoa jurídica que precisa de um crédito, taxas de juros altas dificultam o acesso ao crédito. Por quê? Porque, querendo ou não, com essa alta de taxa de juros, o seu empréstimo, financiamento, qualquer crédito que você terá que fazer estará elevadíssimo, tá? E isto irá impactar diretamente no consumo das famílias e das pessoas jurídicas também. Então, as pessoas vão fazer um financiamento de carro, muitas pessoas não fazem essa conta, mas se elas botarem no papel lá uma taxa de juros de 14,25, que é o que está atualmente, quando ela for fazer um financiamento, ela vai pagar facilmente 30%, 20%, 30% de juros anual. Então, e aí, se botar na ponta do lápis, é um financiamento que vai emprestar, sei lá, 20 mil reais e no final vai sair 40, 50 mil reais o total que ela vai pagar. Então, é uma forma que acaba afetando o consumo da população em geral, o que é muito ruim. E aí, continuando essa linha de raciocínio em relação à dificuldade ao acesso ao crédito, temos automaticamente com isso uma redução no consumo. E aí, quando a gente fala redução no consumo de uma população no geral, isso é muito ruim para o país, tá? Querendo ou não, redução do consumo, que quer dizer?
pessoas consumindo menos, comprando menos carros, imóveis, artigos esportivos, roupa, comida, o que for. Então, com essa redução no consumo, automaticamente irá impactar na produção. Então, se as pessoas estão consumindo menos, na questão de oferta e demanda, automaticamente irá precisar produzir menos. Então, com esta redução na produção, o que vai acontecer? Menos necessidades de mão de obra produtiva. E aí teremos demissão em massa de trabalhadores, o que afeta negativamente para um país. E isto afeta o PIB, até mesmo o PIB de um país. Então, juros altos têm esse impacto negativo quando ocorre um aumento na sua taxa, ok? E, além de impactar famílias, querendo ou não, terá uma demissão em massa de funcionários, também acaba impactando empresas e empreendedores, que querendo ou não, sabe, aquele empresário, empreendedor que está com aquele planejamento de se alavancar, crescer suas operações, fazer novos investimentos, então ele vai ter que esperar, que querendo ou não, com um crédito alto, com essa dificuldade de acesso ao crédito, ele vai ter que esperar para uma diminuição, porque muitas vezes o empresário ele vai fazer aquela continha, vai falar, meu, se eu fizer um investimento aqui, querer crescer minha operação, só de juros eu vou pagar mais que 14% ao ano. E aí, vale a pena? Vale a pena correr esse risco pagando uma taxa de juros elevada em uma operação? Muitas vezes os empresários pensam duas vezes e seguram esses projetos para fazer lá mais na frente. E aí impacta o quê? Menos investimentos em inovação, reduções de contratações, que querendo ou não, qualquer projeto que ele segurar vai deixar de fazer contratações de serviços no geral, e aí impacta também no PIB, menos crescimento econômico. Então, tem um impacto negativo, sim, nessa questão de consumo e produção para o país em geral. E agora, coisa boa, quando as taxas de juros altas são boas. Então não é só coisa ruim, temos coisas boas em taxa de juros altas, tá? Primeiro delas, podemos falar na questão da inflação. Então, o principal objetivo de juros altos é para controlar a inflação, tá? Esta é uma das ferramentas que o Banco Central utiliza para fazer a inflação ficar dentro da meta. Então, juros altos, nessa questão de inflação, é algo bom, ela consegue ajudar a controlar a inflação. Querendo ou não, inflação alta também não é bom para o país. Com inflação alta, seu dinheiro perde o poder de compra, então seu dinheiro se desvaloriza em relação a outras moedas. Então é muito ruim para o país, tá? Isso. Então é uma balança entre juros altos e inflação. Nenhuma das duas pode estar elevada, que querendo ou não faz mal para a população e para o Brasil, para um país no geral. Então, taxa de juros tem essa consequência boa, ela consegue controlar a inflação, certo? Claro que no momento atual tem uma questão de gastos governamentais que foge da alçada do Banco Central, que aí realmente é difícil controlar a inflação com tantos gastos fora do controle. Mas, na questão da alçada do que o Banco Central consegue fazer, é um ponto bom para ele, para poder pelo menos fazer a sua parte na questão da inflação. E também, outro ponto na questão de juros altos, quando é bom? É bom para você que é investidor de renda fixa. Então, você aí que gosta de investir em renda fixa, sim, querendo ou não, fica muito fácil investir. Qualquer investimento aí que você colocar vai render aí 14% para mais aí de rendimento. Então, para quem é investidor de renda fixa, isso é muito bom, é excelente na questão do investimento de renda fixa, ok? Claro que quando aí a gente parte para renda variável, como ações, fundo imobiliário, aí tem um impacto negativo, tá? Por causa daquele primeiro ponto da questão de produção, do consumo. Mas, para quem investe em renda fixa, é muito bom. Querendo ou não, fica muito fácil. Qualquer Tesouro Selic, CDB que você colocar aí, vai render aí
14,25%. Então, é fácil? É bom? Mas tem um ponto de atenção. Então, você que gosta de investir em renda fixa, tome cuidado com os emissores de CDBs, LCI, LCA, do que for, na hora de investir, tá? Ou até mesmo em um fundo de investimento de renda fixa. Fique atento ao que ele está investindo, tá? Querendo ou não, você pode cair numa cilada, como, por exemplo, muita gente está preocupada atualmente com a questão do Banco Master. Muitas pessoas investiram nesses CDBs e estão aí se preocupando se deve resgatar, se não deve, se deve acionar o FGC, esperar para acionar o FGC. Então, fique atento para não cair nessas armadilhas que seja. E você aí que está vendo juros altos e está se perguntando se consegue ajuda de algum profissional neste momento para surfar a onda desses juros altos? Sim, aqui estou eu. Então, aqui no Mura, fazemos essa parte de consultoria de investimentos e de finanças para pessoas físicas. Então, você aí que está precisando de um profissional para entender o mercado atual, para conseguir melhores investimentos, surfar essa onda dos juros altos em bons investimentos? Perfeito, aqui estou eu, clica no link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona uma consultoria de investimentos e também para eu entender as suas necessidades e objetivos e aí sim, traçar a melhor carteira de investimentos para você, ou se for na questão de financeiro, ver como é que está a sua situação financeira e fazer um 360 na sua vida e ver como é que está a sua situação. Então, aproveitem! Outro ponto bom com juros altos é a questão no câmbio. O câmbio, querendo ou não, na teoria, se tudo se manter constante, taxas de juros altas são bom para o país porque favorecem o câmbio. Então, imagine lá um investidor estrangeiro que está procurando uma boa oportunidade. E aí, ele vê um país ali, Brasil, taxa de juros 14,25%. Ele vai lá, pega o dinheiro e coloca no país para ter um investimento mais seguro, no caso, com a Selic alta. E aí o que acontece? Com esse fluxo de capital entrando no país, acaba valorizando a moeda. Então, ela é um ponto em que favorece o câmbio. Isto, estou falando, considerando todos os elementos tranquilos, que a condição do país está boa, você não tem nada lá fora impactando o câmbio, e aí quando tem uma taxa de juros elevadas no país, sim, ela favorece o câmbio. Mas, na situação atual, a gente não viu isso, né? A gente viu taxas de juros elevadas e também a gente viu uma desvalorização do real. Então, o que aconteceu? Por mais que você tenha aumentado a taxa de juros, aconteceu o contrário, o câmbio se desvalorizou. Mas aí é uma outra questão, que aí entra na questão, vamos dizer, na segurança econômica do país. Aos olhos dos investidores estrangeiros, o Brasil, com esses gastos elevadíssimos, acabou diminuindo aquela sua credibilidade. Então, muitos investidores viram com os maus olhos essa questão da política monetária do país. Muitas pessoas viram que o Brasil pode ser um risco, um grande risco nos seus investimentos, porque não consegue controlar seus gastos, e isso é muito ruim para o país. Também teve outras coisas, teve a questão dos Estados Unidos, teve a questão de uma guerra acontecendo, tudo isso impacta o câmbio. Mas taxa de juros altas, ela tem essa tendência de aumentar. Então, é uma coisa boa, querendo ou não, neste ponto, beleza? E aí a gente fica se perguntando como aproveitar neste cenário de taxa de juros altas. Então, mesmo com um cenário de taxa de juros altas, temos alguns pontos em que conseguimos aproveitar, principalmente na questão de investimentos, tá? Então, primeiro ponto, evitar dívidas. Este é uma das melhores dicas para aproveitar um cenário de altos juros. Então, simplesmente não faça dívidas como muitas pessoas acabam fazendo neste momento.
que não conseguem se segurar e acabam fazendo empréstimo, um financiamento. Então não faça isso, segure ao máximo em fazer novas dívidas, que querendo ou não você vai pagar juros altos, ok? Então este não é o momento para fazer dívidas, segure ao máximo que puder. E na questão de investimentos, investimentos, temos aí a renda fixa, muito fácil, qualquer investimento que você colocar vai render mais que 14%, tá? E renda variável, então renda variável, se você domina, sabe como investir em renda variável, sabe como analisar uma ação ou um fundo imobiliário, então sim, este é um excelente momento que temos grandes oportunidades no mercado, ok? Há muitas empresas descontadas. O que isso significa? Ela está valendo menos do que o seu preço justo. Então, sim, temos excelentes oportunidades neste momento de renda variável e também em renda fixa. Renda fixa, mais fácil, só precisa ver a questão de emissor. Agora, renda variável precisa estudar um pouquinho mais, ok? Para ver se os fundamentos desta empresa são sólidos. E aí, pessoal, o que acharam deste vídeo? Espero que tenha ajudado um pouco vocês aí para ter uma noção geral na questão de juros altos. Então, se gostou, dá um joinha. Surgiu dúvidas? Perfeito, comenta aqui embaixo. E surgiu interesse de uma consultoria com especialistas de investimentos? Ótimo! Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona uma consultoria e também para entender a sua situação, o que você tem de objetivos e metas, e aí sim traçar a melhor carteira de investimentos ou melhor caminho financeiro para você. Então aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!